Então, galera, nós temos aqui uma foto do Paulo Gustavo questionando o padre, né, o falecido ator Paulo Gustavo questionando o padre por que que ele não faz casamento dos homossexuais, né, por que que os homossexuais são excluídos de fato pela Igreja Católica, essa é a maneira que ele pensa. E talvez o ator estivesse pensando que se a Igreja Católica fizesse o casamento dos homossexuais, acabaria um pouco do preconceito, né, e de toda essa violência que existe em torno da vida deles. Eu creio que a motivação seja essa, tá? E também, mas se não for essa motivação, os homossexuais não necessitam de que um padre abençoe a união deles. Por que, que necessita de um padre? Pelo direito das pessoas, do contrário que alguns evangélicos, alguns corruptos da política evangélica aí, ao contrário do que eles diziam para poder ganhar votos, nunca que um pastor vai ser obrigado a casar um homossexual porque isso fere o direito da pessoa o direito do credo, o direito de fazer o que quer, né, de dividir tudo. Fere esse direito de você não aceitar que a sua religião não aceite aquilo. Você tem o direito de não casar um homossexual. Esse é direito garantido pela Constituição. Então esse papinho chulo, né, dos gospels, né, não cola. Não cola, só cola para quem é trouxa mesmo. Então, a questão aqui também é que se os padres começassem a casar homossexuais, ia haver um rompimento de muitas pessoas da Igreja Católica. Muita gente não ia aceitar, ia ficar contra a Igreja. E você sabe que muita gente poderia até tomar atitudes agressivas contra os homossexuais por conta dessa abertura da Igreja. Existem pessoas para todo tipo de loucura, né? Existem até aquelas pessoas que são loucas a ponto de ela não ter sentimento de amor ao próximo. Ela te mata sem pensar duas vezes. Ela não tem sentimento, ela não tem afeição natural. Então, é uma pessoa louca. E você tem muita gente que, pela religião, pode até matar uma pessoa, pode até destruir, achando que está fazendo a obra de Deus. Então, há um perigo muito grande nisso daí. Então, a Igreja Católica, ela não vai abrir mão de suas convicções, né? As pessoas elas não percebem algumas coisas na Bíblia. Vamos falar da questão da idolatria, por exemplo, né? Há um tempo atrás, muitos pastores faziam DVDs, né? Da era Marcos Feliciano, essa galera toda. Todos eles não tinham a noção de respeito às outras religiões. Todos eles estavam pregando completamente errado. Iam lá e falavam de Maria, falavam dos santos. Até eu caí nessa onda de entrar nisso. Até chegar a um ponto que você começa a compreender realmente que Deus respeita as pessoas. Quando a Bíblia fala que nada é por si só impuro, a não ser salvo para aquele que acha que e Deus conhecendo a ignorância do coração das pessoas, como que Deus, sabendo que uma pessoa que está fazendo algo errado, mas não tem noção de que aquilo é errado, como que Deus vai condenar aquela pessoa? Né? Aí eles tentam comparar com a história de Israel, quando Israel faz o bezerro de ouro. É uma história totalmente diferente, porque Israel já recebia os milagres de Deus, né? A água no deserto, toda aquela retirada do povo de Israel do Egito. Então Deus já tinha feito muitas maravilhas, já tinha se mostrado como o Deus daquelas pessoas. O que nos leva a crer que no final das contas, né, quando vier o anticristo reivindicando a adoração, essa adoração ela tem que ser voluntária, ou seja, as pessoas não vão receber a marca da besta sem saber e vão estar condenadas. Elas simplesmente vão entender do que se trata e vão adorar, porque não é adoração quando você recebe uma marca. Imagina teu filho vai lá na época da marca da besta, recebe uma marca no braço e ele está condenado sem saber o que significa. Não, não é assim que funciona. O mal ele quer adoração e essa adoração tem que realmente tem que ter uma eficiência, tem que ser realmente uma adoração por vontade própria mesmo, tá? A pessoa ter ciência de que está adorando o mal,
a ponto de que se Deus aparecesse ali, ela preferiu o mal, entendeu? É como se fosse isso. Então há uma diferença entre a ignorância, né? E você vê isso lá nos escritos de Paulo, lá no altar, o Deus desconhecido, né? Que foi uma grande praga que surgiu naquela cidade e muita gente buscou seus deuses, né? Tinham vários deuses, só que somente o Deus desconhecido que eles começaram a clamar por conta de um filósofo chamado Epimênides. Vamos clamar um Deus desconhecido, quem sabe existe um Deus maior do que o de vocês. Eles clamaram, a praga cessou e eles voltaram para a idolatria. Talvez não com aqueles ídolos que não conseguiram salvá-los da praga, mas com outros novos. E Deus manteve eles, manteve não, permitiu que eles vivessem daquela forma até chegar um momento da mudança, né? Até chegar um momento que o evangelho os alcançaria. Até porque, gente, o nome de Jesus, quando você se trata de questões espirituais, você vê ali Lucas 13:10, tinha uma mulher encurvada há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade mal, né? Jesus fala, não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa. Então uma mulher de bem que estava na sinagoga estava encurvada por conta de um mal, de um demônio, né? E não havia nome. O nome de Jesus ainda estava vindo, né? Não havia nome para triunfar sobre aquele mal. Então, por que que Deus ia revelar o acontecimento se não tivesse nada para trazer a vitória, né, contra o mal? Subjugar aquele mal na coluna daquela mulher. Então, algumas coisas foram reservadas para a chegada do triunfo de Cristo. Quando Jesus triunfa na cruz, através do nome dele, ele fala: chegou o evangelho do reino. É o evangelho da boa notícia, né? Os cegos veem, os surdos ouvem. Então é um evangelho como a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, existem muitas batalhas na vida humana que eles pensam que estão vivendo no meio físico. Mas na verdade essas batalhas são espirituais, mas ela não entende, não usa o nome de Jesus, não compreende aquele fato e a coisa não flui, né? Então, a ignorância, ela só está ali porque Deus não brilhou ainda no coração daquela pessoa para trazer o entendimento, tá? Então, os políticos, os evangélicos de antiga que já estavam interessados na política, você pode ver que eles crescem no meio gospel tal e ganham notoriedade e logo pulam para a política e fazem parte da mesma caixinha que os políticos, né? Colocam um dente de 150 mil. Então, se beneficiam do povo, quer dizer, não estavam interessados mesmo em trazer a vitória. Então, Deus já sondava o coração dessas pessoas, já sabia a intenção delas. E não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus mostra no futuro qual era o propósito do coração daquelas pessoas, tá? Muita gente começou até de boa vontade e depois se perdeu nessa, né? Se uniu aos políticos corruptos e agarinharam votos para eles e se beneficiaram junto. E às vezes eu vejo os caras puxando tanto o saco do político que eu fico imaginando se esses caras fizeram alguma coisa errada, se eles estão na mão do político, eles fizeram alguma coisa errada que os caras têm gravação ali e ficam ameaçando colocar aquela gravação no ar se os caras não usarem a influência deles para proteger os políticos corruptos. Que é um puxa-saquismo tão estranho, tão em excesso, que chega a me enoja, né? Chega a enoja quem está vendo. E de pessoas que tem conhecimento bíblico, tá? César Malafaia, essa galera toda aí. Então, nós vimos exatamente qual era o propósito dos cristãos em fazer todas aquelas pregações, né? E ficavam. E outra coisa, atacavam muito o catolicismo. Você pode perceber que a tática era atacar o catolicismo, né? Era romper. Por quê? Porque existe muita gente no catolicismo e eles querem esses votos, né? Eles querem se beneficiar desses votos. O objetivo nunca foi Jesus Cristo, nunca foi converter. O nosso país é o país que mais tolera falsos pregadores. É o país que mais fortalece os falsos pregadores, é o que mais beneficia esses caras. Entende? Então, o conhecimento, você vê os cristãos pregando, sem um comentário bíblico, você não consegue interpretar a Bíblia. Você pode achar que está interpretando, você consegue interpretar alguns textos, os textos mais maravilhosos sobre salvação, perdão e tal,
Mas tem muita coisa que os cristãos não fazem ideia do que estão pregando. E eles têm que ser humildes para ter essa compreensão. Um comentário bíblico para acompanhar a sua jornada. Se os cristãos não conseguem expurgar, fazer calar os falsos profetas, eles não têm conhecimento bíblico. Boa parte do Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos passaram discutindo religião, discutindo questões bíblicas, discutindo o que estava certo e o que estava errado dentro do judaísmo. E hoje em dia não se discute o que está certo e está errado, simplesmente os cristãos sustentam os falsos profetas, falsos pregadores, né? Não vou nem falar que são profetas, e esses falsos pregadores se enchem de riquezas, né? Criam canais de televisão, criam uma influência sobre eles, estruturam empresas, são patrões de outras pessoas e simplesmente governam. Governam porque eles jogam na mídia e conseguem pegar muita gente desprecavida de conhecimento bíblico, né? Fazendo se passar de. Fazendo, tipo assim, é como se a pessoa falasse assim: ó, nós estamos fazendo algo importante, vocês precisam ajudar, né? Nós estamos pregando o evangelho para o mundo todo. Tudo bem, tem muita pregação do evangelho ali, tem muita ajuda humanitária, mas se você for calcular, se fosse uma igreja de amor, faria muito mais coisas. Pela quantidade de igrejas que nós temos no Brasil, ninguém estaria passando fome. Eu posso garantir para você que pela quantidade de igreja que existe no Brasil, daria sim para sustentar, nessa época de pandemia, pelo menos, muita gente. Se as pessoas não tivessem preocupadas em só levar o seu dízimo e não saber o que o pastor vai fazer com aquele dízimo, sabe? A desculpa é sempre, não, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Com a quantidade de pessoas que vai à igreja, dá e sobra, dependendo da igreja, né? E eles não se conformam em receber ofertas voluntárias e ainda ficam forçando a barra para que as pessoas dê mais. Então é uma arranca de envelope, é um envelope daqui. Deus não está nessas coisas. Deus está nas coisas voluntárias. Você lembra lá, Jesus vendo a oferta da viúva, ele diz que os ricos davam do que sobrava. Ele faz uma crítica para ver se os ricos acordam, porque os ricos recebem, tem tudo. Eles poderiam fazer coisas melhores, mas faz menos às vezes, ou faz até igual, né? Ou um pouquinho só melhor do que quem não tem nada. Então isso é injusto para quem tem tanta coisa na vida, tá? Quando ele fala nessa questão de ofertar a Deus, ele está falando, ele não está falando só de igreja ali não, de você levar dinheiro na igreja não. Ele fala, os ricos dão o que sobra. Ele está falando de vida. Ele está falando de os ricos sempre quando vão fazer algo, é tipo você comparar assim, se para Deus eles dão aquela merreca, o que eles dão para o próximo? Se eles não têm consideração com a casa de Deus, que consideração tem com o próximo? É tipo o que está ali escondido naquelas entrelinhas, é tipo isso daí. Que consideração? Porque se você tiver consideração com o próximo, você já está doando a Deus. Você está fazendo bem, você está entrando na essência de Deus, que é amor. Você está sendo. Tanto que a Bíblia fala que alguns, operando hospitalidade, abrigaram anjos. Vinha aquele cara na rua, a pessoa ajudava, e aquele cara era um anjo. E ela nem sabia. Que era um teste de Deus, para ver onde o anjo ia habitar, em qual casa ele ia abençoar. Então, muita gente não pensa nisso. Essas questões de oferta a Deus, por que Deus abre essa oportunidade, é simplesmente para separar os de bom coração dos egoístas. É simplesmente para separar os que têm tesouro no céu dos que não têm. Lembra lá do homem que lá estava Lázaro aos pés dele ali, ferido, comendo migalhas na casa de um homem rico, comendo migalhas, tá? Às vezes você é empregado de um patrão muito rico e você está comendo migalhas. Você chega para trabalhar com uma roupa surrada, uma roupa desgastada. O patrão vê a sua dor, ele vê o seu sofrimento. Você não está ali fingindo. Ele conhece a sua vida, mas ele não é capaz de olhar para você porque ele está preocupado com as empresas dele. Ele é capaz de ajudar outro. Tem uma geladeira em casa ruim, ele dá para outro, mas ele não dá a você. Ele não é capaz de socorrer os da casa. Tem rico que só chega a dar as coisas para os outros porque não quer pagar não tem dinheiro para pagar caçamba para levar. Ele te dá aquilo que já está, o ar-condicionado que já está esfarelando, a geladeira que já está destruída, enferrujada da maresia, né?
Aí ele te dá porque ele não tem onde jogar fora. Então, às vezes, não estou falando todas as pessoas, mas às vezes é isso que acontece com algumas pessoas. Dão porque não tem mais para onde jogar, tá? E tem gente não que vê que aquilo ali poderia ser útil para outra pessoa e dá. Há uma diferença. Tudo está dentro do âmbito do propósito do coração do ser humano. E é onde Deus conhece, é onde você não tem como julgar porque você não sabe, mas Deus está lá dentro, sabendo tudinho as motivações, os objetivos. Então, nessa questão, você vê que o homem rico ali se preocupava, poxa, o celeiro está cheio, o que eu vou fazer? Vou doar? Vou distribuir? Vou ajudar alguém? Não, vou destruir esse e vou fazer maior para juntar mais, para me guardar para minha vida, pensando só em si, ó, egocentrismo, pensando só em si. Só que ele não sabia que naquela mesma noite ele perderia a vida e ia ficar tudo por aí. E ele não tinha tesouro nenhum no céu, ele não semeou nada que não fosse para ele mesmo, sabe? Ele não semeou nada na vida dos outros, ele não tem tesouro no céu, ele não fez nada por ninguém. A Bíblia nem cita se ele tinha filhos, família, nada. E quem faz pelo que ama você não está fazendo nada demais, porque até as pessoas ruins fazem isso. Fazem bem aos que amam. Você tem que fazer pelos aqueles que você nem conhece. Aqueles, quando fala mais os seus inimigos, que fazer por pessoas que às vezes não faz parte do seu ciclo de amor, ciclo de amizade. Entendeu? Então, é muito. A Bíblia ela tem muita coisa complexa, muita coisa que é fácil de entender, mas você precisa parar e raciocinar sobre aquilo, né? Nessa questão. E uma pergunta: se existisse a possibilidade, porque em Israel não tinha essa questão de homossexualidade expressa, né? Hoje em dia existe até parada gay em Israel. Se Jesus estivesse perante a um homossexual, como seria o tratamento dele? O tratamento dele seria como qualquer outro semelhante. Ele não ia chegar e tocar em assuntos que diz respeito à própria pessoa. Ele não ia chegar, ele poderia falar de uma forma particular, né? Como ele falou com aquela mulher lá do tanque, que foi pegar água no poço, né? No poço. De uma forma particular. E outra coisa, ele ia falar da maneira adequada, né? Com gente, e ele não ia discutir se a pessoa resistisse àquilo. Porque uma das coisas que Jesus nos ensina é: você tem que ir aonde as pessoas querem a sua opinião, né? Se as pessoas não querem, sacode a sandália dos seus pés e vira as costas e vai embora, como testemunho de que você esteve ali, ofereceu o caminho e a pessoa não quis, né? Mas para aquelas que querem, você pode conversar abertamente sobre isso, em particular, lógico, sobre essa situação. E se a pessoa não conseguir as transformações necessárias, o que é impossível ao homem é possível a Deus. O Espírito Santo faz essa transformação. Então não adianta a gente ficar indagando o que é certo, o que é errado. Às vezes a gente pensa, pô, será que o Espírito Santo vai estar na vida daquela pessoa daquela forma? Eu acho que Deus sabe fazer as coisas que estão impossíveis aos homens. Ele sabe a maneira certa de fazer. E outra coisa, o testemunho pessoal delas vai contar, né? Vai ser aquilo que vai somar para a transformação da vida de outras pessoas. E essa transformação é feita, ou ela é feita ou ela não é feita, mas Deus não vai estar impedido de amar as pessoas, porque o amor dele é incondicional, né? A pessoa tem uma falha, tem um problema, não se sabe por quê, ou as pessoas falam, não, isso não é um problema, tá? Então, não adianta eu falar o que, que é, o que não é, né? Na vida de, por exemplo, uma pessoa homossexual, a pessoa, ela acredita que aquilo é a forma certa de se relacionar. E o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso dizer para ela? Eu não tenho como dizer nada. Se existe alguma coisa a ser descoberta, ela tem que descobrir sozinha. Nada que um heterossexual disser é capaz de mudar a forma que ela pensa. Agora, se Deus tratar com ela, aí é coisa pessoal deles. Se não tratar, também eu acho que Deus não é impedido de amar. Até porque não existe limitações para se estar numa igreja, né? Jesus, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Ele não fala, ele não divide quem é que pode estar com ele ou não. Aquele que está se sentindo cansado e oprimido, sobrecarregado.
aquele que precisa de ajuda, né? É esse daí que vai em busca de igreja, aquele que precisa de resposta, aquele que precisa até de outras coisas para a vida, né? De coisas necessárias para a vida, de um emprego. Vai que Deus é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador. Então, vai aquele que sente necessidade de buscar a Deus. Né? Não pode ser uma obrigação, não é uma obrigação. Você não é obrigado a estar na igreja, como alguns pastores falam. Vai quando você realmente achar. Porque essa liberdade com que você deixa as pessoas, com que a igreja deixa as pessoas vir, essa liberdade, né, é o que atrai as pessoas. Muitos pastores cometem o erro de até envergonha. Ó, irmão, faz muito tempo que eu não te vejo aqui. Às vezes a pessoa fala até sem pensar. Mas palavras como essa tem que ser evitada, porque a gente não sabe o que aconteceu na vida da pessoa. Estar na casa de Deus não é uma obrigação, estar na casa de Deus é um ato voluntário. Eu vou quando eu quero, eu sou independente. Então, essas palavras acabam afastando, né? O que as pessoas querem é que sempre quando elas precisarem de serem amadas, de receber uma oração, que a igreja esteja ali da mesma maneira que sempre foi, né? Respeitando a maneira dela ser, respeitando a vontade dela. É isso. Não é um colégio interno. A igreja não é um internato onde o cara saiu, ó, voltou, tá há muito tempo fora, hein? Não, até porque não tem ingresso a ser pago, não tem nada para dar, não tem satisfação alguma para dar a não ser para Deus, né? Não tem satisfação. Qual satisfação que eu tenho que dar ao pastor da igreja? Qual satisfação? A não ser que eu seja um obreiro, né? Mas se eu sou um simples membro, eu não tenho satisfação para dar. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então, é nessa liberdade de culto que a igreja tem que reinar, né?